Termologia 1. O que nós vamos ver aqui? Tá. Primeiro, a questão da termometria. Metria vem de medida, medida da temperatura. Tá? Vamos medir a temperatura, termômetros. Tá? A ideia do termômetro, pelo menos os mais comuns serem usados, tem até a questão da dilatação térmica. Tá? Isso aqui funciona com dilatação. Há termômetros diferentes, tá? Mas o mais clássico é isso aqui. Então, você tem lá a vibração, menor temperatura. Você aumenta a temperatura, maior vibração. Você vai ter dilatação ou contração, se for o contrário aqui. Vibração zero seria o zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Aqui tem que ver com o experimento de Kelvin, tá? De onde veio essa escala. O que ele fez? Ele fez um gráfico de pressão por temperatura. Pressão é força por área. Se o gás tivesse pressão zero, não haveria nenhuma força no recipiente. Força provocada por quem? Pela vibração dos átomos. Então, os átomos não estariam vibrando. Ele colocou lá vários pontinhos, viu o seguinte, ó, na pressão zero daria aquilo ali. Tá? Então, essa seria a menor temperatura possível de existir, o zero absoluto, que segundo o gráfico dele, ele não chegou nesse valor, né, foi 273 graus Celsius negativos. Tá? E a escala dele é ajustada para seguir rente aos graus Celsius. Tá? Então, vai de 1 em 1, que nem esse aqui. Já existia a escala do Fahrenheit, o cara que inventou o termômetro de mercúrio. Tá? Então, ele já pegou duas temperaturas, né? Uma temperatura de uma mistura lá de uma substância ali, pegou a temperatura do corpo humano, dividiu por número que era múltiplo de 3, porque ele achava que assim era fácil fazer conta, e nasceu essa escala dele. O que nos interessa é o seguinte, tá? O Celsius pegou a temperatura que a água vira gelo, ou o gelo vira água, a pressão do nível do mar, e a mesma coisa se a água evaporar, ou o vapor virar água de novo, e colocou de 0 a 100. Por isso que antigamente essa escala era chamada de escala de graus centígrados, que tinha base 100. Tá? Depois resolveram colocar em homenagem ao Celsius, mesmo virou graus Celsius. Todo mundo hoje usa graus Celsius há mais de 40, 50 anos atrás, né? Faz tempo. O pessoal mais velho chama direto ainda graus centígrados. E qual que é a transformação de uma para outra? Você pega lá tamanhozinho daqui e tamanhozão aqui do outro lado e vai fazer uma proporção. Um jeito mais formal de escrever seria isso aqui, ó, uma escala x e uma escala y, temperatura de fusão e daí de ebulição, você montaria essa relação, tá? Mas você pode pegar aqui, ó, esse tamanho aqui, que é o ponto que você quer, tá? Associa com a escala, de onde ele começa, proporcional isso aqui, né? Então, você vai gerar e vai nascer essa formulinha aqui, tá? Eu coloquei tudo junto para ficar mais fácil para você gravar. Então, por exemplo, você quer de Fahrenheit para Celsius, ignora esse cara aqui e segue essa forma normal. Você quer daqui para cá, você tampa esse cara aqui e segue normal. Você quer só esses dois, você já corta os 5 aqui embaixo e você tem TC igual a TK menos 273. Tá? Então, fica mais simples trabalhar aqui e é o processo que sai aqui da relação entre elas. Tá? Então, vamos agora para dilatação. Um corpo vai aumentando a vibração entre os átomos, vai ficando mais agitado o negócio, e um vai empurrando o outro e vai ter um comprimento maior. Essa variação de comprimento da temperatura inicial e final, tá? Eu vou trabalhar dessa relação aqui, ó. Variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura T. Então, o nosso T aqui é para temperatura em graus Celsius. De vez em quando, a gente vai usar a temperatura em Kelvin simplesmente como T maiúsculo. Tá? Ainda mais na parte de gases, é fundamental tem que estar tudo em Kelvin, senão não funciona direito o negócio. Os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica, que é o alfa, beta e o gama. Tem essa relação entre eles aqui. Tá? Alfa, beta, gama, 1, 2, 3, lembra desse jeito. E aqui, ó, variação da área inicial, coeficiente de dilatação, temperatura. Segue o mesmo jeitinho. Então, você decora uma, lembra, entende como uma funciona, você já decora 3, um tapa só. É uma promoção boa que você está encontrando na física hoje aí, tá? Então, não perca essa promoção. Se você estiver lidando com líquidos, o recipiente, o frasco, também dilata. Tá? Então, você vai ter o do líquido e vai ter um aparente, porque o frasco também dilatou. Mas, normalmente, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Então, você pode transbordar um pouquinho aqui no processo. Tá?
Outra coisa interessante é o seguinte, se você tiver uma placa com um buraco no meio, as partes vazias dilatam como se fossem parte do material. Esse buraco aqui vai dilatar também. Onde você usa isso aqui como exemplo? As rodas de um trem. O pessoal coloca lá na roda, tem um eixo, com o buraco ali encaixa certinho. Então eles dilatam aquela parte de metal da roda, que é uma peça única, aí ela consegue passar pelo eixo e quando ela vai esfriar, ela encaixa no ponto certinho ali, na parte menorzinha, que é o tamanho preparado para ela. Tá? Então você não precisa de parafuso nem nada, porque é muita força, né? O encaixe assim, se não for assim, não funciona direito. E para você tirar essa roda depois, o pessoal usa uma indução. Então, induz corrente elétrica bem rápida naquela roda, ela vai esquentar, dilatar, aí eles tiram rapidinho antes que passe o calor para o eixo. E ele dilate também, né? Então, consegue fazer essa diferença aí e dá para tirar e colocar de novo as rodas do trilho no eixo, as rodas do trem. Transmissão de calor. Primeiro, a condução. É vibração passando átomo por átomo, tá? Então tem aqui uma pessoinha muito esperta, pega um pedaço de metal e coloca no fogo. O calor vai passando, tá? A vibração vai passando átomo por átomo até chegar e queimar a mão dele, tá? Esse fluxo de calor é a quantidade de calor em calorias, tá? Ou joules que for, né? Por tempo, tá? Então vai ter ali. E eu posso trabalhar essa fórmula, que depende da condutividade térmica do material, quanto mais condutor ele for, mais vai. A área de transversal onde vai estar atravessando o calor, quanto mais área, mais calor vai estar passando, né? A diferença de temperatura e o comprimento desse material aqui, né? Ou da parede do recipiente, a espessura do recipiente, tá? Então, você tira essas relações. Convecção, essa palavrinha esquisita é o quê? Líquido ou gás aquece, dilata e sobe. Tá? Esqueci uma vírgula aqui, mas não vai matar ninguém. Então, por exemplo, aqui uma panela fervendo água. A água esquenta, dilata um pouquinho, fica menos densa e sobe. Aí depois vai outra dilata, ela desce aqui para perder um pouco de calor para o ambiente e vai fazendo o processo, você vê borbulhando ali. Um balão esquenta o ar dilata, enche esse material aqui todo, o ar menos denso, e essa diferença aqui vai gerar um impulso que levanta todo esse pano, o cesto, o fogareiro aqui e os bobinhos, então passinho de balão, vai todo mundo subindo ali. Aí ele pode soltar um pouco de ar quente, ele desce, ele aumenta o fogareiro, ele sobe, ele controla um pouquinho. Tá? Às vezes deixa escapar por um lado, empurra o balão para o outro, né? Vai ser as complexidades de dirigir um balão. E, finalmente, temos a irradiação, uma onda eletromagnética que passa no vácuo. Tá? Então, tem aqui o Sol usando um óculos de sol, né? Só para ser mais engraçadinho. E nós temos aqui o planeta Terra. Então, o Sol emitindo ondas eletromagnéticas até a Terra. Tá? Essas ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, é o que mais faz para esquentar. Então, quando o calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas, tá? Que na faixa que nós enxergamos é a luz visível, você tem ali também. Então, pode ser pela luz visível, pode ser pelo infravermelho, que é a principal parte, ou até mesmo por qualquer outra faixa do espectro, está levando energia, a gente chama isso aqui de radiação. Tá? Depois nós temos o que? A nossa calorimetria, que é a medida do calor. A palavra calor em física é energia térmica em trânsito. Tá? Então, quando essa energia térmica está se movendo de um lugar para o outro, nós usamos essa palavra em física como calor. Se você está falando, estou sentindo calor, está muito quente, estou muito calor. Tá? Essa palavra já existia muito antes da física pegar para ela. Tá? Então, eu sei que você pode falar do jeito que você quiser no dia a dia, mas fique esperto para dentro do contexto científico você usar de uma forma mais adequada. Tá? A questão do peso na balança, lá faz mais diferença você falar de uma forma cientificamente adequada dentro do contexto científico. Aqui o calor é menos importante, mas você tem que saber usar, pelo menos dentro do contexto científico. Então, o calor sensível, tá aqui, é a forma do Ki-macete. Calor, uma quantidade de calor, você vai medir em calorias, aqui a quantidade de calor em cal, de calorias. Massa, aqui a gente usa massa em gramas, tá? Normalmente a gente trabalha em quilogramas. Aqui é o único lugar da física que essa porqueira aqui é em gramas. Cuidado para não confundir isso. O calor específico, tá? Aqui, ó, vai ter que estar nas unidades de acordo. Caloria por grama, grau Celsius. Estamos trabalhando aqui em graus Celsius.
Ah, mas se eu quiser trabalhar a quantidade de calor em joules, aqui vai estar em joules por grama grau Celsius. Ah, eu quero trabalhar em quilograma, então vai ser joule por quilograma grau Celsius. Quero trabalhar em Kelvin, tá bom, dá para fazer isso, mas as unidades precisam estar de acordo com isso aqui, tá? Aqui, macete para você lembrar a fórmula. E tem o calor latente, né? Que é o Qmole, tá? Que é que você vai ter o calor latente aqui e a massa também. Para que serve isso aqui, né? Por que tem esse nome? Vamos ver esse gráfico. Você vai adicionando calor ao corpo, tá? E vai mudando a temperatura. Aqui é o calor sensível, você vai usar o Qmacete aqui. Por que ele é sensível? Porque ele chora muito? Não, não é por causa disso. É que você adiciona calor, muda a temperatura, sente a mudança de temperatura. O calor latente, de latência, fica dormindo, tá? Então ele não muda a temperatura, que é a mudança de fase. Então você tem gelo, aí você vai esquentando o gelo. Chegou a 0 graus Celsius, você tem água e gelo junto. Quando toda a água, todo o gelo vira água, aí sim você sai do 0 graus Celsius e continua esquentando a água. Quando aqui começa a água a evaporar. Quando toda a água evaporar, aí sim o vapor passa acima de 100 graus Celsius. Então, por exemplo, você tem lá água e gelo junto, tá? 0 graus Celsius. Então você tem lá o refrigerante, a cerveja, tá lá num isopor com água e gelo derretido, junto ali, todo mundo misturado, em equilíbrio já há mais de meia hora. Então tá todo mundo ali a 0 graus Celsius. Aquela cerveja, aquele refrigerante vai estar a 0 graus Celsius. Vai cozinhar alguma coisa banho-maria. Coloca lá uma panela de água, coloca outra panela em cima com chocolate, porque queima fácil o chocolate, né? Então você garante que a temperatura do chocolate não estará acima de 100 graus Celsius, porque você tem uma panela com água e outra panela em cima dela com chocolate. Tá? Isso permite esse equilíbrio ali. Tá? A capacidade térmica, eu podia ter falado primeiro, acabei esquecendo, ela é o quê? É isso aqui. Ó. É a massa vezes o calor específico daquela substância. Então um corpo, o tamanho daquele corpo, a massa dele e mais, vai te dar a capacidade térmica ali. Tá? Mas isso aqui é simplesmente a capacidade térmica, mas é mais usual, mais prático você trabalhar dessa maneira. E tem a questão do equilíbrio. Você mistura um monte de substância junto, e você vai falar que o calor, somatório do calor, é igual a zero. Isso aqui é uma das leis da termodinâmica, tá? A gente vai ver no próximo slide. E o calor, quando ele ganha, ele é positivo. Calor ganhou calor, positivo. Perdeu o calor, negativo. Tá? Você joga aqui positivo, negativo, vai dar o equilíbrio, aí sim dá igual a zero. E o que você pode usar para gravar isso aqui? Pensa em dinheiro no seu bolso. Entrou dinheiro, positivo. Saiu dinheiro, é triste, é negativo o negócio ali, tá? Em termodinâmica, isso é muito importante. Tá? Em vários lugares da física, entrou positivo, saiu negativo. Então, é um referencial bom para você estar usando. Usa sempre o mesmo, que a chance de você errar diminui. Alguns dados da água. O calor específico é esse aqui, para a água, no líquido. Quando está no estado de gasoso, você vai ter esse valor. Quando está no estado sólido, é esse valor. Então muda. Para cada situação, o calor específico é diferente. O calor latente de fusão para a água é esse, de ebulição da água é esse aqui. Para cada substância, vai ter um calor de fusão e um calor de ebulição. Tá? Isso é importante também. Aqui, as mudanças de fase. Você muda a pressão, você muda os pontos de transformação de um para o outro. Então, por exemplo, você pode ter um vulcão submarino, tá? Você tem lá uma pressão muito grande, naquela pressão a água continua no estado de líquido. Se fosse uma pressão menor, ela já estaria no processo gasoso. Então está mais de 500 graus Celsius a água e ela não evaporou por causa da pressão. Tá? A vibração dela está lá vibrando, ela quer desgrudar uma da outra. Mas a pressão é tão forte que ela não consegue desgrudar. Então ela não muda de líquido para gasoso. Ou de sólido para líquido. Tem uma pressão muito grande, a ligação mantém um estado sólido, não consegue às vezes mudar de líquido. Então muda isso aqui. Tá? Para algumas substâncias vão ter curvas diferentes desse processo. Então até que as mudanças de sólido para líquido, de líquido para sólido e tudo mais aqui. E quando você muda de sólido para líquido direto, as duas chamam sublimação. Coisa importante para você lembrar. Eu esqueci de algumas coisas. Na idade isso acontece. Quando eu tiver aqui no cada dilatação, tem a placa bimetálica. Tá? Então, se o coeficiente de dilatação desse lado é maior que desse, quando ele esquentar, ele vai ter esse formato. Quando ele esfriar, ele vai contrair mais que o outro, então ele vai fazer isso aqui. Tá? Onde você usa isso aqui? Um termostato de um ferro de passar roupa, por exemplo.
você vai ter, aumentou a temperatura, muito esquentou, ele entorta e corta o contato da corrente elétrica. Então tem lá um pedaço do material aqui, metálico, tem o fio, vai esquentando demais, ele corta a corrente, para evitar da resistência elétrica do ferro esquentar demais e derreter. Ainda pode permitir queimar roupa, mas assim o dano é bem menor fazendo isso aqui. Tá? Você pode construir um termômetro desse jeito. Eu lembro que lá no laboratório de supercondutividade da UFSCar tinha um desse na parede. Era uma espiral, tá? Em que você tinha, ela aí se entortava mais ou menos, você tinha um marcador ali da temperatura, tá? Daquela espiral. Dá para fazer um termômetro assim também. Menos usual, mas também funciona. E aqui tem só alguns valores, né, quando você quiser consultar, né, a questão do coeficiente de dilatação linear dessas substâncias e do calor específico dessas substâncias aqui também, tá? Aqui, como são metais, provavelmente na situação sólido, tá? O mercúrio não está aqui. Então, beleza. Acabamos esse pedaço, tá? Na próxima aula, tá? No próximo vídeo, esse mesmo bate-canal, esse mesmo bate-horário, você vai ter o Termologia 2, com a parte de termodinâmica. Até mais.